Graça e paz, meus irmãos. A igreja convida de hoje tem o privilégio de receber o pastor Cisne, pastor da amada Igreja Batista de Piedade, no Rio de Janeiro. Deus tem usado o pastor Cisne para abençoar a minha vida, a vida da minha família e o meu ministério. E tenho certeza que Deus irá usá-lo para abençoar a sua vida também. Vamos orar a Deus e pedir que na instrumentalidade do seu servo possamos ouvir a sua voz falando aos nossos corações. Feche seus olhos, curve sua cabeça e faça essa oração junto comigo. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor é e sempre será em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade e pedimos, receba a nossa adoração e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu te convido a adorar a Deus junto com a nossa equipe de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, 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 Rei dos
te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Fique agora com a mensagem do Senhor. Fala ao meu e o seu coração para esse tempo e também venha nos encorajar a seguir em frente diante dos desafios que nós temos visto e ouvido. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19. É um episódio dentro do qual o povo de Israel se encontra numa circunstância muito complexa e de muita idolatria também. O povo se encontra sem uma direção, sem um líder capaz de guiá-lo, sem referenciais, e tudo isso porque havia se afastado dos caminhos do Senhor. O texto diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro verso. Eu vou ler um pouquinho do primeiro verso, depois eu vou saltar um pouquinho para fazer uma reflexão com você. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Até aí, para que você entenda o contexto. Antes do capítulo 19, o grande Elias, o profeta, havia tido a orientação e a ordem de Deus para chamar a atenção de Israel sobre a preocupação que ele tinha com aquele momento de idolatria. E ele então convoca a Israel a orar e a estar diante do Senhor, mas também aos profetas de Baal, ou seja, aqueles profetas que estavam levando o povo à idolatria, para que eles também pudessem clamar ao Deus deles. Eu acho que talvez você até conheça a história, e os Deus deles, que era Baal, não os atende. E quando o Deus de Israel atende a Elias, ele não apenas consome a oferenda, o sacrifício de Elias, como também dá uma ordem a Elias que ele matasse os profetas, para exterminar com a idolatria. Mas a rainha, esposa de Acabe, manda essa mensagem para Elias. E depois de um grande feito como aquele, é de impressionar que um homem como Elias tivesse medo. Mas ele teve medo. E ele fugiu e chega em Berseba, deixa o seu servo e foge ainda mais, vai até mais longe. O texto continua e lá no verso 9 ele diz: ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Beola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O versículo 18 eu vou repetir. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Esse texto é maravilhoso, e na verdade vem de uma sequência e vai numa outra sequência também maravilhosa. E dentre tantos os ensinos que poderíamos retirar daqui, alguns que saltam mais aos nossos olhos, ficam registrados justamente nessa característica extremamente humana da pessoa de Elias. Um homem cheio do poder de Deus, mas também um homem, um ser humano, como qualquer outro, que em dado momento é usado para fazer coisas tremendas na presença de Deus, mas que em outros momentos chega a ser engraçado por fugir, chega a ser, vamos dizer assim, um objeto de vergonha, um objeto de escárnio, por ter medo de uma mulher, ainda que rainha, que envia para ele uma mensagem através de um mensageiro. Né? Se Deus havia feito coisas tão grandes no passado, poucos dias anteriores, por que não poderia fazer algo tremendo? Mas um certo esgotamento parece tomar conta de Elias, né? E então ele foge. A sua fuga demonstra a nossa fuga. A sua fuga demonstra as nossas limitações, a nossa limitação e fragilidade diante de várias circunstâncias da vida, de um cenário muito maior do que o que nós estamos vendo no momento agora. A nossa vida se constitui de mais do que isso. É bem mais do que simplesmente uma batalha. É uma grande guerra. E é nessa grande guerra que muitas das vezes nós temos que reconhecer os nossos limites. Elias foge. Deus não recrimina porque foge. Talvez algumas vezes você tenha tido a necessidade de fugir. Em alguns momentos não faz sentido a gente poder continuar lutando se nós estamos feridos, né? A gente vai sangrando e vai definhando, e isso não vai adiantar coisa alguma. A vida espiritual, por melhor que a gente possa estar em termos espirituais, né, não significa que sejamos imunes à dor, imunes ao sofrimento, e não é uma evidência também que eu não devo buscar ajuda, eu não devo ter as minhas pausas. Deus nos conhece a nossa constituição, sabe que nós somos pó e, na verdade, reconhece que em vários momentos de nossa limitação, tudo o que temos a apresentar a Ele são cacos de uma vida emocional, afetiva, sensorial, limitada. E muitas das vezes esse momento de fadiga virá justamente após uma grande vitória. Aí está algo que eu queria chamar a sua atenção.
não se surpreenda se depois de uma grande conquista vier um grande receio. Não se surpreenda se depois de um momento de uma demonstração muito grande de fé, você tiver um grande abatimento. Não julgue as pessoas nesse sentido também, porque esses somos nós na realidade e na verdade. Isso não nos torna menores, não nos torna piores, nos torna nós mesmos. Nós somos isso, né? E Deus nos ama assim, e Deus continua acreditando que podemos representá-lo e ser usados por Deus para abençoar muitas vidas assim. O texto prossegue na continuidade daquilo que eu li com os irmãos, e há um momento em que depois que Elias caminha bastante, eu não li aqui, mas ele come, depois ele descansa, depois ele caminha, e aí sim ele se esconde. E quando se esconde numa caverna, né? A gente pode imaginar, né, alegoricamente, essa caverna significa os lugares onde nós nos escondemos para que ninguém nos veja chorando, para que ninguém nos veja nas nossas fraquezas, né? Nós gostamos de mostrar sempre um rosto bonito, uma feição encorajadora, né? Mas nós não somos assim o tempo inteiro, nós sabemos disso. Então são várias as circunstâncias em que a gente encontra uma caverna onde a gente possa chorar. E acreditamos inclusive que os nossos amigos não precisam nos ver naquela circunstância. E eu diria para você que amigo que é seu amigo mesmo é aquele que está com você justamente nos momentos de caverna. É aquele que procura você nos momentos em que você está na fossa, está na pior fase da sua vida. Esse é um amigo. E você também deve procurar as pessoas justamente no momento em que você tiver a maior necessidade. E ali você vai descobrir quem são seus amigos. Deus procura por Elias. Há uma compreensão às vezes um pouco equivocada de que Deus está aguardando que nós procuremos por Ele. É claro que sim, há uma busca na nossa parte, deve existir uma empolgação, um entusiasmo de todo crente, de todo salvo, por buscar a face do Senhor, e isso é ensinado por todas as Escrituras. Mas perceba, antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer ação, gesto ou pensamento na direção de buscar a Deus, Ele já me amava e já me buscava. Como um pai, na parábola do filho pródigo, ele estava ansioso para o meu retorno, para a minha chegada. Deus busca Elias dentro das circunstâncias mais tenebrosas de toda a sua vida. Imagine que tipo de pensamentos rondaram a sua cabeça durante aquele momento ali na caverna. Imagina o que ele sentiu, imagina os seus arrependimentos, imagina que tipo de limitações ele viveu e como estavam as suas expectativas em relação ao futuro, se é que existia um futuro possível para ele. Mas Deus o procurou e Deus o perguntou: o que você está fazendo aqui? Essa pergunta parece um pouco sem sentido, mas ela na verdade revela todo o sentido da relação entre Elias e Deus. Todo o sentido da relação, porque Elias não é um ser funcional. Elias não é uma peça. Ele não é um número. Ele tem todo um propósito no coração de Deus em sua relação com Ele. Estar triste, estar abalado, estar angustiado, estar escondido, lembra a Deus da importância que Elias tem dentro do conjunto das suas relações e do propósito para o qual Elias tinha sido chamado. Com isso, eu quero lembrar você alguma coisa muito importante. Você não é simplesmente um ser funcional. Você não foi chamado, amado, salvo, redimido por Cristo para você cumprir ordens, para você simplesmente cumprir funções. Essa ideia da funcionalidade é uma ideia extremamente mecânica e mundana, porque na verdade Deus chamou por amar você. Deus o salvou por amar você. Deus vê você através da lente da cruz e não ama você porque você faz alguma coisa, não ama você porque você tem algo que possa pagar o que Ele fez por você. Ele o ama. Ponto final.
de maneira muito graciosa, Deus então se apresenta para Elias, de algumas formas interessantes, né? E aí pela força, pelo barulho, pelo fogo, pelo estrondo, mas de repente, de uma maneira suave, como diz o texto, num murmúrio suave, e é nesse instante que o texto diz que Elias sai da caverna. Existem linguagens na relação, linguagens essas que muitas das vezes nós não percebemos os seus sinais e perdemos a grande oportunidade de nos enriquecermos e de nutrir as nossas relações dessas linguagens. Eu queria que você pensasse junto comigo como Deus é bom, gracioso e generoso, ao ponto de chamar Elias para essa linguagem suave e ao ponto de também fazer com que Elias se recorde da importância que ele tem para Deus. Veja, não que haja uma importância inestimável e dependência. Deus só é Deus porque Elias... Não, nada disso. Não precisamos ir para um outro extremo de compreensão. Ele é importante porque ele é importante, porque ele é a imagem e criação de Deus, porque Deus o ama e Deus não cria robôs. É nesse sentido de importância, né? Então, não é nem a desvalorização que torna então o homem como um ser extremamente funcional, a peça de um motor, e também nem a supervalorização, que vai dizer que o ser humano é o centro do universo. Nem uma coisa nem outra. Eu estou dizendo que há uma importância na relação. E Deus busca resgatar a importância dessa relação com Elias para fazê-lo perceber que ele tinha uma missão, um ministério e tinha, acima disso, um Deus diante dele, o encorajando a seguir em frente, apesar dele e apesar de toda a circunstância que o rodeava. E que missão era essa? Ele simplesmente diz, volta pelo mesmo caminho em que você veio, e lá você vai ungir a Azael, no caso da Síria, ungir a Jeú, no caso de Israel, e ungir a Eliseu, no caso do próprio profeta Elias, que daqui a um tempinho seria levado, assunto aos céus, na carruagem de fogo. Depois mais para frente, quem sabe você pode ler essa passagem lá em 2 Reis. E essa unção, e esse papel profético, sim, é uma função, mas Elias não vale pelo que faz, ele vale pelo que ele é. Veja isso. Eu queria que você se apropriasse dessa grande verdade. Deus nos ama porque somos seus filhos. Nos chama porque somos seus filhos. E o nosso valor para Deus não é pelo que fazemos, porque nós não valemos o que fazemos, nós valemos o que somos. Somos chamados filhos seus. Isso é que impressiona o apóstolo João, na primeira epístola de João, no capítulo 4. Vede como é grande o amor de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Isso é impressionante. E Elias, então, possuído daquela palavra de encorajamento, daquela palavra de ânimo, de reconhecimento do seu valor, do reconhecimento de um Deus que o acompanha, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. E isso eu gostaria de frisar e lembrar você. Deus te acompanha em todos os momentos da sua vida. Nesse exato momento que eu estou falando isso aqui agora, nesse momento de pandemia e de crise, nesse momento de medo e de incertezas, como todos os outros momentos, Deus o acompanhou e o guardou, e não será diferente daqui para frente. Enquanto ele acaricia o coração de Elias, ele ainda completa. E há demais, né? Ele diz um termo aqui, no entanto, no versículo 18, fiz, ou pelo menos mantive em Israel 7.000 joelhos, aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Essa palavra é poderosíssima, e só com ela acho que já atenderia toda a expectativa do que eu queria compartilhar com vocês. Inúmeras vezes nós achamos que somos os únicos que estão sofrendo. Muitas vezes a maior parte do nosso sofrimento está atrelado ao fato de acharmos que somos sozinhos, estamos sozinhos,
né? Somos os únicos e não há ninguém sentindo o que eu estou sentindo, ninguém está vendo o que eu estou vendo, né? E nesse processo nos acostumamos a criar crostas, distâncias emocionais, espirituais, físicas das pessoas e costumamos achar que nem Deus nos ouve mais, nem nos entende. E Deus diz, preservei, guardei, existe lá em Israel 7.000 pessoas cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Essa é uma mensagem poderosíssima. Você não está sozinho. O que você sofre, o que você sente, outras pessoas sentem também. Deus conhece o seu coração e tem tratado não apenas de você, mas de muitas outras pessoas. Você faz parte, você pertence a um grupo querido, amado, cuidado por Deus, que também tem o mesmo zelo pelas coisas do Senhor. Existe muita gente boa ainda. Tem sim fé nesse mundo. Existe sim como a gente ter amigos, existe como a gente ter irmãos valiosos em Cristo. Se a gente quiser olhar só para o lado ruim, pior da situação, da vida, de tudo, a gente vai conseguir encontrar muita coisa ruim. Mas a verdade é, Deus preserva e mantém muitas pessoas para poder me lembrar e te lembrar que nós fazemos parte da grande família de Deus. E esse pertencimento, ele é poderoso para nos lembrar que estamos sendo preparados para o grande encontro com o Senhor. Façamos a sua obra enquanto é dia. Cuidemos das coisas do Senhor, sem pensar que Ele está simplesmente nos usando e não nos ama. E não nos ama como um ser, como um ente, como um especial. E nos lembremos que temos um corpo, o corpo de Cristo, uma grande família, que está muitas das vezes sofrendo as mesmas coisas que nós. E nós precisamos entender que esse pertencimento é a grande força da comunhão e da unidade do Evangelho. Que Deus o abençoe grandemente, que essa palavra chegue ao seu coração, mas aqueça o seu coração e o leve para mais longe, que o Espírito de Deus fale ainda mais ao seu coração em cada coisa dessa que nós acabamos de ler, em cada aspecto desse. Deus o abençoe no nome de Jesus.